Eu quero começar hoje por onde nós paramos a semana passada, né? Não sei quantos estavam aqui na semana passada, quantos tiveram a oportunidade de acompanhar pela internet, né? Mas nós falamos da plenitude da presença de Deus. No texto de Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 19. E nós utilizamos essa ilustração do pote para representar esta plenitude da presença de Deus. O lugar da presença de Deus. E muitas vezes nós confundimos algumas coisas. E aí eu preciso que você preste bastante atenção para que esta confusão não nos atrapalhe na nossa relação com Deus. Muitas vezes nós queremos falar que vamos entrar na presença de Deus como se fosse algo que a gente pudesse ficar entrando e saindo, entrando e saindo. A presença de Deus não é um lugar assim, de ir e vir. É um lugar de se estar, de se morar, de se habitar, de se viver. No texto que nós lemos lá de Efésios, Paulo se coloca de joelho e está levantando um clamor em favor da igreja, para que a igreja tenha uma compreensão, um entendimento de que esta plenitude seja algo que faça parte da nossa existência. E aí nós entendemos que existe pelo menos 3 realidades. Uma realidade de alguém que está vazio totalmente, que é um homem natural, que não conhece Deus e não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O homem natural é toda aquela pessoa que ainda não conheceu Jesus e não teve uma experiência íntima e profunda com Ele. Não foi selado pela presença do Espírito Santo. Mas é alvo do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se talvez você que está aqui ainda está assim vazio, nesta noite Deus quer encher a sua vida com a presença dEle. E aí o passo seguinte que nós vimos é esse, de recebermos o selo da presença do Senhor e o Espírito Santo. Jesus ilustra isso para Nicodemos, dizendo que é o novo nascimento. Ele diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E importa que a gente nasça de novo. Então nós recebemos uma nova vida em nós. Mas isso é o início de uma jornada de identificação com Deus. E aí João, que é o evangelista que escreve essa carta, onde Jesus está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, mas que antes disse para que Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, esse João, ele vai ter uma visão lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, de um lugar onde ele vai ver uma porta aberta. E ele é chamado para entrar neste lugar. E para viver neste lugar. Por isso que quem entra, e o cálice está ali dentro até hoje, não é para sair. É para ficar lá. É para habitar lá. O nosso alvo e o nosso chamado é um chamado de habitação na presença de Deus, para vivermos nessa presença. Mas é claro, a nossa compreensão humana é muito limitada. Se nós entendêssemos amplamente o que isso significa, o que realmente isso significa,
certamente a nossa história de vida cristã seria outra. O nosso caminhar com Deus seria outro. Hoje, nós estaríamos aqui de uma outra maneira. Nós estaríamos fazendo de uma outra maneira. Por isso que eu preciso prosseguir neste tema, porque eu creio que nós ainda estamos engateando neste entendimento, nesse aprendizado. Eu sei que Deus quer revelar mais para nós. E eu estou aqui também na expectativa de receber e de compartilhar um pouco mais dessa grande revelação. Mas para que isso aconteça comigo e com você, nós precisamos fazer isso em parceria. Eu preciso da sua participação, não apenas como um ouvinte, que é um espectador distante, mas alguém que, como eu, esteja também faminto por mais de Deus, por mais dessa presença de Deus, alguém que queira experimentar algo novo da parte de Deus. Por isso, eu quero que você se lembre de algumas coisas. Lembre-se que nós estamos debaixo de uma profecia. Quantos lembram quando nós começamos o ano aqui falando de uma profecia? Isaías 43, 18 e 19. Deus nos deu essa profecia para este ano. O que diz essa profecia? Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova agora, sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Por isso que o nosso tema para este ano é sobre esta inovação que Deus quer trazer para nós. Ele está falando de uma coisa nova que está sendo implantado. E estamos encerrando este mês de abril hoje no tema que também é desafiador: conhecimento que traz uma novidade de vida. E hoje, Deus quer trazer mais desse conhecimento para mim e para você, para que nós aprendamos a desfrutar desta gloriosa presença de uma maneira que talvez ainda ninguém aqui tenha experimentado. Amém? Quem está faminto assim diz eu. E qual é o grande problema aqui? Porque é muito comum para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas dizerem que conhecem a Deus ou que andam com Deus, porque parece que isso se tornou uma moda, uma maneira fácil de se dizer que se anda com Deus e que ama a Deus. Mas será que realmente isto é verdade? Será que esta declaração não é algo apenas feita da boca para fora? Até quanto isso de fato é uma realidade em minha vida e na sua vida? Pense agora. Hoje, no nosso grupo de crescimento, nós estávamos trabalhando a respeito disso, porque nós aprendemos que para ser discípulos de Jesus, nós temos que ter um estilo de vida de oração como Jesus tinha. E aí nós entendemos que oração é uma forma de comunicação que estreita o nosso relacionamento com Deus, que nos leva a ter mais intimidade. Nós descobrimos que o segredo da intimidade é a comunicação. Eu conheço Deus por me relacionar com Ele, me comunicando com Ele. E aí nós descobrimos que neste processo de comunicação, algo começa a acontecer, uma transformação começa a conhecer. De alguém apenas que é um
conhecido de Deus, ou alguém que conhece Deus de ouvir falar, nós passamos a ser amigos de Deus. Olha só, que abismo diferente nós transpomos. Saímos de um estágio de sermos apenas pessoas que receberam informações que vieram até nós sobre Deus e passamos a desfrutar de um relacionamento tão próximo dele que agora nós o conhecemos de ser amigos dele. Lembram de Abraão, que era amigo de Deus? Como é que é uma relação entre amigos? Deus está para destruir Sodoma e Gomorra e ele diz assim: esconderei eu o que estou para fazer do meu amigo Abraão? Não. Deus pessoalmente desce para revelar para Abraão e para dizer: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão, que é amigo de Deus, começa agora a interceder por aqueles moradores, se tiver 50 justos ali, e aí começa aquela batalha, até que ele encerra: Senhor, olha, mesmo se tiverem 10, o Senhor vai destruir. Senhor, não, por amor aos 10 eu não vou destruir. Amizade construída num processo onde houve essa busca por conhecer Deus. Conhecer não de ouvir falar, mas por ter relacionamento. E eu não sei se você já entendeu isso, porque muitas vezes a gente até sabe deste fato, mas ainda não permitiu que isto se torne uma realidade na nossa vida. Conhecimento verdadeiro de Deus gera transformação. Quando Jesus declara em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando deste fato, de um conhecimento que é íntimo e profundo, de proximidade, de tal maneira que você está andando com ele, fazendo parte dele, como nós cantamos aqui nesta canção: eu quero conhecer Jesus, mas não apenas conhecê-lo, de ouvir falar, eu quero ser achado nele. Achado nele. No lugar que eu tenho que existir, nele. Conhecimento que leva a essa profundidade. E aí, quando Jesus define vida eterna em João 17,3, ele vai dizer que vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, mas não conhecer de ouvir falar, mas de acontecer um entrelaçamento entre essas partes, de tal maneira que agora eles são uma coisa só. A eternidade, a vida gloriosa do céu está em nós. A vida eterna é esta: que te conheço, de estarem mergulhado em ti, que conheçam teu filho, de estarem mergulhado nele, de tal maneira que seja uma coisa só. E às vezes nós pensamos que vida eterna é algo que eu experimento porque um dia eu levantei a minha mão e disse que eu aceito Jesus e vim aqui na frente, talvez até já me batizei, pensando: eu já sou salvo, eu vou para o céu. Você conhece Deus? Você é achado nele? Você sabe que eu vi o testemunho de uma missionária que ela disse que ela conheceu pessoas diferentes de nós, pessoas que conheciam um evangelho diferente desse que nós praticamos, pessoas que viviam num ambiente de perseguição, que essas pessoas amavam tanto Jesus, que a presença de Jesus era exalada quando essas pessoas estavam presentes. Era muito fácil ver Jesus nessas pessoas. E essa missionária relata que nos 2 meses que ela esteve neste lugar, e ela tinha sido enviada para lá para falar do amor de Deus, para falar de Jesus para essas pessoas, mas ela disse que nos primeiros 2 meses que ela esteve no meio dessas pessoas, ela se converteu pelo menos 16 vezes de novo. Aí eu estava discipulando alguém a semana, eu falei: mas como assim, pastor, se converter de novo? Eu falei: não, porque ela
conhecia coisas de Jesus na vida daquelas pessoas que ela ainda não conhecia e que ela queria ter. Ela via coisas de Jesus na vida daquelas pessoas que ela não via nela. E ela pensava, que evangelho é esse que eu conheci, que é tão diferente desse evangelho? Por isso que o desafio do Espírito Santo nesta noite é nos levar a um conhecimento que gere em nós uma transformação, que faça algo muito diferente em nós. E aí eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Este é um texto muito clássico para falar da presença de Deus, mas precioso e rico em revelação. Isaías capítulo 6. E aí, se você, por favor, puder ficar em pé. Isaías 6, do verso 1 ao verso 8. Duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Por favor, feche os seus olhos. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que você. Eu estou aqui porque eu sou tão carente como você dessa presença de Deus. E nesta noite Deus quer fazer algo tremendo comigo e com você. Mas eu e você precisamos de um posicionamento para que isso aconteça. De fé. Para que a gente possa ver isso que o Senhor quer revelar para nós nessa noite. Por isso, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. E com muita sinceridade e verdade dentro de você. Você pode repetir baixinho essa oração se você quiser. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero ver a Tua glória. De uma maneira, Deus, nunca vista. De uma maneira nunca experimentada. De uma maneira nunca revelada. Não porque eu mereça, porque eu não mereço, mas eu preciso. Eu preciso te conhecer, Deus. Te conhecer de uma maneira íntima e profunda. Eu preciso de conhecer, Deus, de uma maneira tão impactante, que seja transformadora e libertadora. Eu preciso conhecer o Senhor de uma maneira que seja curador, libertador, salvador. Pai, em nome de Jesus, tira as escamas dos meus olhos. Eu preciso ter esta visão grandiosa e gloriosa do céu, da Tua presença, da Tua glória, da Tua majestade. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, abra os meus olhos, para que eu possa Te ver, Senhor, e ser transformado por esta glória e por esta presença. Use a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, com autoridade e poder, ministre a cada um dos nossos corações. Todos que estão presentes aqui, e aqueles que estão presentes nos seus lares,
Pai, comece a fazer uma visitação poderosa, gloriosa e sobrenatural, para que algo tremendo e profundo aconteça conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode assentar. Eu não sei quanto a você, mas eu estou desejoso de conhecer de uma maneira profunda toda a revelação que Deus tem para a minha vida. Eu quero conhecer a face de Deus. Eu quero andar neste lugar da presença com Ele. Esta tem sido a minha fome e a minha busca, o meu desejo profundo. E o texto que hoje nós lemos registra uma revelação de Deus. Por isso que é importante a gente trazer o testemunho de Isaías desta revelação, para a gente entender como Deus também quer processar esta revelação em nossas vidas. E nesta revelação, Isaías desfruta de uma visão que é clara para ele, de algo que é semelhante ao que João também vai ver lá em Apocalipse, 700 anos depois, a visão deste lugar, da sala do trono. Então, é uma visão que se repete na Bíblia, semelhante ao que o profeta Ezequiel também tem, de um lugar onde há este trono. Agora, a visão vai ocorrer em um determinado momento de sensibilidade na vida do profeta Isaías. O texto registra que foi no ano que morreu o rei Uzias. E aí é interessante a gente lembrar um pouquinho da história deste rei Uzias. Um rei que também era chamado de Azarias, que foi entronizado quando ele tinha 16 anos. E o governo de Uzias foi um governo que trouxe muita prosperidade, que trouxe muita segurança, que trouxe um novo tempo para a nação de Israel. E de repente eles se veem sem este rei. E há então um sentimento de vazio, de medo, de incerteza do futuro. Como será o nosso futuro agora? Depois de 52 anos de um reinado que trouxe, né, tanta fartura, tanta riqueza, agora o nosso rei morreu. E aí, com esse sentimento, Isaías vai aonde? No templo. E é neste lugar, com este sentimento de vazio, que ele vai ter a visão. Por isso que nós desafiamos a todos aqui a abrirem os seus corações para se esvaziarem, porque sem esse esvaziamento, sem esse sentimento de fome e de necessidade, dificilmente a gente consegue ver o que a gente precisa ver na verdade. Então, Isaías está neste ambiente onde ele desfruta desta revelação. Ele vai em busca de um consolo. Ele vai em busca de algo que possa preencher as suas expectativas e as suas necessidades. E é neste lugar, no templo, que ele tem a grande visão de Deus, que vai trazer para ele um conhecimento a respeito deste Deus e uma transformação na sua caminhada profética, que vai fazer toda a diferença. Por isso que é algo que eu e você precisamos entender na nossa vida como discípulos de Jesus, como cristãos, é que nós estamos num processo
Provérbios no capítulo 4, verso 18, fala sobre isso. Ele diz que a vereda do justo, o caminho por onde o justo trilha, é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, à medida que nós vamos caminhando na nossa relação de busca da presença de Deus e da intimidade com Deus, mais e mais Ele vai se revelando desta glória em nós e através de nós. Há um processo que precisamos trilhar. E Deus quer que nós experimentemos mais e mais da sua presença. E aqui neste texto, essa experiência de Isaías foi um momento em que a sua vida vai galgar um degrau a mais. É como que ele subisse num posto de revelação. Chegou a hora, Isaías, de você conhecer algo de Deus que você ainda não conhece, de você ir para um lugar em Deus que você ainda não foi, de você viver uma realidade em Deus que você ainda não vive. Deus quer fazer isso comigo e também quer fazer isso com você, tirar deste lugar de onde você começou, talvez vazio, para ser cheio, ou se você já foi visitado pela presença dEle, de você ir para um lugar mais fundo, nessa relação com Ele. Amém? Agora, como é que isso acontece? O conhecimento de Deus, que eu e você precisamos ter para ser transformado. Que conhecimento é esse? E o primeiro conhecimento que o texto revela, e que Isaías está recebendo, é o conhecimento da santidade de Deus. Ele vai ser transformado por um impacto da visão do Deus Santo. E o texto revela isto, que os serafins, seres angelicais, de uma classe diferente de anjos, que tinham como designação estar ali na presença de Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo. Esses serafins que estavam por cima, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que esses anjos estão declarando para Isaías, e o que ele está contemplando nessa visão, o conhecimento que ele está recebendo, é que, olha, há um Deus supremo, que é tão glorioso, que é tão santo, que está acima de toda a criação, que é maior do que essa existência em que você está, que é maior do que o reino de Israel, que é maior do que o rei Uzias que morreu, que é maior do que qualquer demanda que você tenha, que é maior do que qualquer expectativa que você tem da sua vida. Há um Deus que está acima de toda a criação, porque Ele é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está submissa à manifestação dessa glória. Nada se move, nada acontece sem que esta glória esteja controlando e conduzindo a história. A santidade de Deus é algo tão intenso naquele lugar que Isaías está impactado. E esta revelação vem do céu para ele. Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, é santo. E aí, o que a santidade de Deus precisa ensinar para mim e para você, e que muitas vezes nós não entendemos? Que a santidade de Deus está acima de qualquer coisa, que por ela estar acima de qualquer coisa, nós não precisamos nos angustiar por nada, porque é este Deus
que nos chama para andar nele. É este Deus glorioso que nos convida para viver nele. E talvez uma dificuldade que a gente tenha, talvez não tenhamos entendido bem isso no Evangelho, é que para viver na presença dele neste lugar, eu preciso obedecer a este Deus. Há um texto que você precisava marcar aí na sua Bíblia. 1 João, capítulo 3, verso 24. E talvez eu e você já tenhamos lido tantas vezes esse texto, mas a gente não prestou atenção no que esta palavra está revelando para nós. 1 João 3, 24. A Bíblia deixa bem claro que conhecimento de Deus implica obediência e compromisso. Olha o que o texto diz: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Oi? Aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que obedece, está onde? Nele. Na presença dele. E olha o que o texto vai continuar dizendo: e ele nele. Além de eu estar na presença, a presença dele está em mim. E ele diz: e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. Caminhamos uma vida espiritual agora, não mais no natural, mas no espiritual. E quando nós caminhamos no espiritual, nós somos conduzidos pela palavra. Por isso lembrarmos sempre da profecia que Deus está trazendo sobre nós. O que nos move é essa palavra. Quando Isaías está tendo esse conhecimento da santidade de Deus, ele está sendo impactado por viver uma qualidade de vida que é revelada na palavra. A santidade de Deus precisa nos levar a este entendimento que Deus está acima de todas as coisas. Ele é maior e melhor. Salmo 77, 13 diz que o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Toda a terra revela essa grandeza de Deus. Mas a santidade também revela essa glória de Deus. O texto está declarando, os serafins estão falando, olha, a glória de Deus está sobre toda a terra. E muitas vezes a gente não presta atenção nessa manifestação da glória de Deus. A glória de Deus, aqui neste texto, a palavra usada é Shekinah, que fala da refulgente, da magnitude, manifestação divina. Há uma manifestação de Deus contínua sobre nós. Quando isso acontece? Por exemplo, na criação, Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todas as manhãs e todos os momentos, quando você olhar para o céu, para o que está criado ao nosso redor, você pode perceber a glória de Deus na criação. A glória de Deus se revela na criação, mas a glória de Deus também vai se revelar no julgamento. Ezequiel 39, verso 21, Ezequiel 39, 21, ele diz assim: e eu porei a minha glória entre os gentios, eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo que tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Mas ao mesmo tempo que essa glória se revelará no juízo, esta glória já se revelou na redenção. Quando Jesus nasce, Lucas 2, 13 e 14 revela este momento. No mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Por isso, nós podemos crer que a glória de Deus pode e quer se revelar a nós nessa noite, porque
é plano de Deus se fazer conhecido a nós. Abra o seu coração. Hoje você está aqui para receber um chamado. E qual é esse chamado? O chamado de andar com Deus, de achá-lo e ser achado nele. O chamado de viver uma vida de intimidade profunda. Então abra os seus olhos e veja a santidade de Deus. A santidade que coloca Deus acima de todas as coisas e a santidade que revela a própria glória dele. Você consegue ver essa santidade de Deus neste lugar? Mas Deus quer revelar algo também muito sério quando nós estamos tendo essa visão da presença dele. Além de revelar a sua santidade, que é algo tão gostoso, tão impactante, tão desafiador, quando isso acontece, Deus também revela o pecado. O pecado que nos separa dessa presença santa e gloriosa dele. Olha o que o texto vai dizer no verso 5. Depois que Isaías está ali, impactado com essa glória, com essa presença, com essa santidade, olha o que ele diz. Então disse eu: ai de mim, pois eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe de uma coisa? O que Isaías nos ensina aqui é que quando nós verdadeiramente contemplamos a glória de Deus, tendo uma percepção da sua verdadeira santidade, é impossível não olharmos para nós e percebermos a nossa condição miserável de pecador, de alguém que tem falhado, que tem frustrado os planos de Deus, de alguém que se vê como alguém que está atolado num lamaçal de perdição, porque a glória de Deus e a santidade de Deus faz com que essa nossa carnalidade seja revelada na sua nudez, na sua pobreza, na sua podridão, nas suas manchas profundas que nos separa dele. Isaías está agora impactado com uma outra realidade, a realidade da sua desgraça espiritual, a realidade do pecado que tem destruído a si e a toda a humanidade. Ele está como que num desespero agora, diante da face do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ai de mim, ai de mim. E aí, o que deve acontecer comigo e com você, quando a gente contempla o pecado? Todo mundo que vê o pecado tem que ficar também aterrorizado com o poder da destruição deste pecado. E algo lamentável que tem acontecido comigo, e talvez com você também, é a gente se acomodar com essa realidade do pecado. E a gente achar que isso é normal, é natural, é banal, todo mundo peca, né? Então, mas Isaías aqui não, ele está tomado por um sentimento de desespero. Por quê? Porque a santidade de Deus permitiu que ele pudesse ver a si mesmo. E quando ele olha para ele, se vê como alguém que está perdido. Porque é impossível alguém nessa condição natural poder habitar neste lugar de santidade. Não há como acessar este lugar da maneira como nós estamos. Não há como entrar neste lugar da maneira como nós estamos. E quem não vive neste lugar está condenado à perdição. Quem não anda neste lugar está perdido. E ele pensa: poxa, eu sou religioso, eu estou na igreja, eu estou no templo, mas eu estou vendo que eu sou miserável, eu estou vendo que eu sou perdido, eu estou vendo que eu estou distante da glória de Deus. Ai de mim! Ai de mim! Que
Quem vê o pecado fica assim, aterrorizado. E quem tem um chamado para andar com Deus, é alguém que precisa ter muita consciência da sua condição espiritual, da sua condição de miséria espiritual. Abraão, por exemplo, eu citei ele aqui como amigo de Deus. Quando ele está nesse debate com Deus, ele vai reconhecer a si mesmo como sendo pó e cinza. Gênesis 18, 27, ele diz, respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Eu sei quem eu sou diante de quem tu és. Não é pelo meu mérito, não é pela minha santidade própria, porque eu sei que eu sou miserável, pecador diante do Rei dos Reis. Mas quem vê o pecado também reconhece a condição do mundo ao seu redor, porque ao mesmo tempo que ele está vendo a si mesmo, ele consegue ver o meio onde ele está. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Senhores. E a ideia aqui não é uma ideia de ficar olhando para o problema do outro, mas percebendo que isso se tornou algo que é natural e banal na vida de todo mundo. Todo mundo está indo pelo mesmo caminho. E ele vai dizer, depois no capítulo 53, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se afastaram, todos igualmente se fizeram imundos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ai de mim. Ele está em pânico. Quanto mais nós analisamos o pecado, mais nós caminhamos sem confissão, mais nós desprezamos o arrependimento. Aí, às vezes a gente ora dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Tem gente que fala, perdoa a multidão dos meus pecados. Deus é Pai, Deus perdoa. Arrependimento profundo, angústia, pânico diante da santidade de Deus. Olha o que Jó vai descrever sobre a sua profunda consciência de culpa, quando ele vai também reconhecer a santidade de Deus e a majestade de Deus. Jó 42, versos 5 e 6, ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu posso ver a tua santidade, mas eu também posso ver a minha miséria. Será que nesta noite o Espírito Santo está trazendo para mim e para você esta revelação de quem nós somos? Será que você consegue ver o pecado que tem separado eu e você de estarmos neste lugar? Deus quer mostrar para mim e para você nesta noite a glória dele. Mas para isso acontecer, prepare-se. A nossa natureza carnal tem que morrer. Tem que morrer. Por isso, Deus quer revelar para nós algo tremendo na sequência. Depois de revelar a sua glória, e depois dessa glória permitir que se revele a nós a nossa condição de miséria e de pecado, Deus quer revelar a possibilidade de purificação para a minha vida e para a sua vida. Há esperança, não pelo nosso esforço, não pela nossa religiosidade, mas pela misericórdia e pela graça de Deus. Percebo, Isaías está nesse desespero e nessa angústia. Eu vou morrer, ai de mim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória, eu sou miserável, eu sou pecador, eu estou perdido. Mas Ele está na presença, Ele está neste lugar vendo, Ele não é expulso deste lugar,
ele não é impedido de desfrutar desta visão. O que o texto vai nos registrar é que há uma manifestação do céu em nosso favor. Versos 6 e 7, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade, o teu pecado foi tirado e expiado o teu pecado. A mesma visão que intensificou no coração de Isaías o sentido do seu estado pecaminoso, essa mesma visão vai dar para ele agora a certeza de que toda iniquidade, de que todo este pecado está sendo extirpado, está sendo tirado dele. Ao mesmo tempo que ele vê a perdição, ele pode ver agora a redenção e a salvação. Ao mesmo tempo que ele vê que nele mesmo não há esperança, ele recebe do céu a esperança da graça libertadora. Ao mesmo tempo que ele vê a condição humana que está fadado a ser eternamente separada de Deus, ele vê a mão poderosa de Deus nos alcançando para nos levar da condição do reino das trevas para o seu reino de poderosa luz. Dá para dar um glória a Deus? Tem alguém aí? O seu pecado foi purificado. O que significa? Ele agora está livre na presença de Deus. Nada mais impede dele se identificar com Deus, dele habitar em Deus. Porque a única coisa que nos separa de Deus, da sua glória, são os pecados. O salário do pecado é a morte. O que impede de vivermos essa intimidade, essa comunhão profunda com Deus, chama-se pecado. Mas uma vez que este pecado é tirado de nós, pelo poder gracioso do amor de Deus, nós somos libertos para viver na presença dEle. Ele está livre diante de Deus para adorá-lo e servi-lo junto com os anjos. Ele pode se unir aos serafins agora, neste lugar, e dizer, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Aquele que é, aquele que era e que há de vir. Este é o Rei, o Santo, o Poderoso, o Grande eu sou, o El Shaddai, o amado de minha alma. Agora, o que precisa acontecer quando eu e você vemos esta purificação acontecer em nós? O que precisa acontecer em mim? O que precisa acontecer em você? Preste atenção. Além de nos purificar, nós somos selados para glorificar a Deus com as nossas vidas. Significa que uma vez que eu sou habilitado por esta purificação para andar com Deus, por onde eu for, eu estou levando esta glória de Deus. Eu estou carregando essa glória de Deus. Eu estou manifestando essa glória de Deus. Os textos estão dizendo que um dos serafins vai tirar a brasa, vai tocar nos lábios impuros, vai purificá-lo com fogo. E o texto de Números 31, 23 diz assim, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Então, há uma direção na palavra de Deus com relação a isso. Para ser totalmente limpo, é preciso passar por um batismo de fogo. E o próprio João Batista vai falar a respeito de Jesus fazendo isso. Ele diz em Mateus 3:11, ele diz assim, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Significa, há uma necessidade de nós recebermos da parte de Deus uma visitação sobrenatural, impactante, transformadora, libertadora, curadora, nesta presença. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Tem coisa para queimar hoje aqui. Na minha vida. E talvez na sua vida também. Mas a purificação também é uma obra que vai nos habilitar ao serviço. Na sequência aqui dos acontecimentos, Deus vai revelar para Isaías o propósito eterno dele. O propósito eterno dele é que o Éden, o lugar onde nós fomos criados para habitar em Deus, na presença de Deus, seja restaurado em nós. Porque nós somos criados para a eternidade com Deus, não a eternidade separada de Deus. E o plano de Deus é este. E aí Deus revela para Isaías isso. Eu criei uma humanidade para viver na minha presença. E eu preciso de homens e de mulheres que sejam porta-vozes disso, que habitem na minha presença e levem desta presença para outros. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Trindade está falando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Nós devemos notar aqui que o preparo para o serviço, ele acontece dentro de um processo. E muitas vezes a gente quer ir fazer as coisas de Deus sem entender que tem um processo antes para que eu possa fazer isso. E aí nós temos vivido uma vida espiritual na nossa força, no nosso braço. E a gente não vê resultados acontecerem, porque na nossa força, no nosso braço, nada vai acontecer. Então preste atenção, Deus quer que aconteça no poder dEle, da presença dEle, da glória dEle. Para isso, eu preciso primeiro estar com o Senhor. Isaías precisou contemplar a presença de Deus. Contemplar conhecendo a santidade de Deus. Contemplar esta majestade de Deus. Depois dessa contemplação de comunhão, de intimidade com a presença, ele começa a ser transformado para se identificar com quem se faz presente. Ele é tocado pelo céu para ficar qualificado com aqueles que são dos céus. Filhos, filhas de Deus que se identificam com Deus. Ele recebe uma visitação do céu, a visitação da presença de Deus purificadora, transformadora, um batismo que transforma a realidade espiritual dele. Ele é santo agora. E junto com o santo, 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 ele pode caminhar na presença dele. Ele não é santo porque ele é religioso. Ele não é santo porque ele é profeta. Ele é santo porque ele foi batizado com o batismo do fogo do céu. Agora sim, depois deste processo, ele está habilitado para o serviço. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí a pergunta que cabe para mim e para você é essa: você está disposto a passar por um processo assim? Processo de ter uma visão que seja tão impactante na sua vida, que promova um chamado para você viver algo que você ainda não viveu, no poder e na glória de Deus. O Espírito Santo está aqui hoje, e Ele quer fazer cumprir essa promessa de Deus, da profecia de Isaías. Deus quer trazer algo novo para nós. Algo que nós ainda não experimentamos e não estamos vivendo. Porque se estivéssemos vivendo,
este lugar aqui estaria pequeno para tantas pessoas que seriam atraídas pela glória de Deus que está em mim e estaria em você. Se eu e você estamos famintos dessa glória de Deus, chegou o momento da gente abrir o nosso coração. Deus quer usar a sua vida. Para isso, Ele quer que você conheça aquilo que pode transformar você de glória em glória, até a imagem perfeita do seu Filho amado. Deus não quer empurrar ninguém para a obra dele. Deus não quer obrigar ninguém. Por isso Ele faz essa pergunta: a quem enviarei? Ele não está botando a mão no seu pescoço, querendo dizer que você é obrigado a ir. Não, não. Mas Ele pergunta depois que Ele se revela. Ele pergunta depois que alguém é impactado por aquilo que vê, por alguém que é quebrantado por aquilo que vê, e por alguém que é transformado por aquilo que vê. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor não exige que ninguém seja obrigado a se engajar na sua obra. Todo mundo precisa fazer isso com liberdade, com desprendimento, com alegria e com prazer. Não sei se você se lembra, quando Jesus chama os primeiros discípulos dele, lá em Mateus capítulo 4, no versos 18 a 22, Jesus está passando por uma praia, e aí ele vai ver Pedro e André, que estavam lançando as redes. E aí, Jesus vai chamá-los. Vem, segue. E o texto diz que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. E aí, adiante dali, ele vai encontrar outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João. E eles estão lá no barco consertando as redes, e ele vai chamá-los também, e eles deixam imediatamente o barco e o seu pai para segui-los. Então preste atenção, Deus quer chamar você para você andar na presença dEle. Mas algumas coisas precisam ficar bem claras para que isso aconteça. Tenha um encontro com Ele nesta noite. Não vá por sua conta própria. Não faça com a sua força. Contemple a santidade dEle. Aqui não está. Abra os seus olhos para ver a glória e a majestade dEle que se revela aqui para nós. Entenda que o seu pecado precisa ser tirado. E para ele ser tirado, ele precisa ser exposto. Isaías abre o coração e diz: ai de mim, eu sou um pecador, eu estou perdido. Ele revela tudo. Ele mostra tudo. E assim ele pôde ser transformado, purificado e habilitado. Se é isso que você quer nesta noite, eu quero desafiá-lo a ficar em pé. Porque hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para que algo tremendo e glorioso da parte do Senhor aconteça na sua vida. Deus está chamando você. O que você vai responder?